qual é a posição da Secretaria em relação a essa maternidade tão importante. Com a palavra aí, de 10 a 15 minutos, acho que... Bom, muito obrigado, Cassiano. Boa noite, né, a todos vocês. Eu quero agradecer o vereador de vocês pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui num discurso ampliado, numa conversa aberta, para a gente discutir essa questão da maternidade no Leonino, né? Esse assunto ele já foi realmente muito amplamente, né? O ano passado, em junho de 2016, foi feito um grupo de discussão, um grupo de trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Conselho Municipal de Saúde, onde foi feito um relatório com muitas evidências, um relatório bem trabalhado sobre a questão da maternidade, Leonina Leonor. Fato é que se a gente resgatar um pouquinho histórico, e o vereador fez um pouco, e eu vou lembrar também, desde 99, a Secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando nessa lógica do acompanhamento do trabalho das maternidades, essa aproximação com as maternidades. Em 2007, a gente foi identificado, nessa época eu gerenciava um centro de saúde de Venda Nova, foi identificada uma necessidade de uma intervenção em Venda Nova, né, na época na Mater Clínica, era a maternidade de referência de Venda Nova, por causa de resultados negativos, né, ali naquele momento, e feito uma articulação muito importante com o Hospital Risoleta para efetivamente lhe dar essa sustentação em termos do nascer ali na região do vetor norte. Então foi feita uma reforma no segundo andar lá do Risoleta Neves, era uma área de queimados, então foi feito todo um investimento, e essa maternidade lá funcionaria, né, de uma forma provisória até que o antigo Dom Bosco recebesse uma reforma para a maternidade de Venda Nova. Fato é que foram licitações, né, desde 2008, 2009, várias licitações feitas. O primeiro andar do antigo Hospital Dom Bosco hoje é a UPA Venda Nova, né? O segundo andar e o terceiro andar estão lá funcionando hoje com uma estrutura bem adiantada para essa maternidade. Nós tivemos momentos complicados de dengue aqui nos últimos anos, e esse local ele nos deu uma possibilidade de ampliação do acesso para o cuidado em dengue, não sei se você se lembra disso, e fato é que a gente vem trabalhando com essa lógica da abertura desse serviço para o nosso município. Do ponto de vista do modelo de atenção, que é proposto para a maternidade Leonina Leonor, é muito interessante a gente trabalhar com a ideia da qualidade da assistência, o que traz para nós do ponto de vista do nascer e do ponto de vista mesmo da atenção ao parto no nosso município. Pensar nesse nascimento com a menor intervenção possível, que é o modelo que traz a Leonina Leonor, né, a formatação dela. Pensar nas boas práticas do parto, no protagonismo da mulher, a participação mesmo da família nesse momento importante, né? Esse cuidado centrado na mulher para nós é muito importante. A ambiência, né, fator primordial, e ali o espaço é muito amplo, muito bem montado, né? Enfim, a natureza de como a maternidade, né, está sendo, e a parte da metodologia, como está sendo proposta, é muito interessante para a gente, do ponto de vista da qualificação do nosso cuidado. A questão que a gente antes de vir para cá, eu conversei com o secretário Dr. Jackson, ele se coloca muito aberto para essa discussão, a gente vem fazendo essa conversa. Ele entende, assim, do ponto de vista dessa qualificação da assistência ao parto, dessa qualificação da nossa rede materno-psicológica,
essa ampliação do acesso a esse serviço é importante. Entretanto, hoje nós temos uma questão importante, que é a questão do custeio para a abertura desse serviço, né? A implantação e o custeio. O fato é que hoje, 50% dos nossos partos, a gente atende muitos municípios vizinhos, né, o interior de Minas Gerais, então é importante essa articulação com a Secretaria de Estado de Saúde. Já foi feito, né, alguns de vocês devem ter participado, foi proposto a vinda da maternidade do Risoleta para esse espaço, junto com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós pensamos nesse formato, porque eu acho que seria ganharíamos todos, né? Ganharia o Estado, ganharia o município, ganharia todos nós, as mulheres. Mas depois a diretoria do Hospital Risoleta identificou que não seria interessante, até por causa de uma questão financeira também, e eles achariam importante a vinculação da maternidade ao hospital geral. Então, eles recuaram nessa possibilidade. Nessa época, a gente ficou muito, muito feliz, porque a mudança do Risoleta, da maternidade do Risoleta para o local da Leonina, efetivamente a gente conseguiria fazer nascer o Leonino, né? Com essa articulação do Estado, a gente poderia pensar e trabalhar essa questão do custeio, mas com esse recuo do hospital, assim, para nós, a gente, né, voltou um pouquinho atrás, assim, do ponto de vista da questão financeira. E o grande impacto hoje nosso que a gente vem com a questão, o que dificulta mesmo é essa possibilidade da manutenção do serviço. Como que o município vai arcar? Né? Temos a maternidade do Risoleta ali, né, em Venda Nova mesmo. Temos a maternidade do Odilon, né, que ele também, desse Antônio Carlos, que também atende Venda Nova ali, do ponto de vista de acesso, e a abertura desse serviço de uma maternidade ali, como que a gente arcaria com a manutenção, com o custeio. Então, o secretário se coloca assim, à disposição para o diálogo, como sempre, entende a necessidade de a gente trabalhar mesmo nessa lógica, mas a importância do envolvimento da Secretaria de Estado de Saúde, considerando que ali, vetor norte, atenderemos, né, todos os municípios ali do entorno, os municípios vizinhos de Belo Horizonte. Então, é importante a participação da Secretaria de Estado de Saúde, precisamos deles, né? Essa questão dos leitos, né? Hoje nós temos uma ocupação importante dos nossos leitos, das nossas maternidades, mas a gente chega a ter 80%, 85%, 90% em algumas maternidades, mas efetivamente um grande avanço que a gente pode colocar, e aí envolvendo a secretaria, envolvendo o controle social, envolvendo a mobilização social, é o fato da gente, e a gente trabalha com muito vigor em relação a isso, é a não peregrinação mesmo da mulher no momento do parto. A gente busca com as nossas equipes de saúde da família essa vinculação da gestante, ela saber onde ela vai ter o seu neném, e a gente busca essa vinculação. A gente busca também no pós-parto o que a gente chama da alta responsável, né? É um desafio muito grande para nós, do ponto de vista de um município do tamanho de Belo Horizonte, com 152 centros de saúde, mas a gente faz essa discussão com os nossos profissionais e com as maternidades. Então, recebeu a alta, vamos fazer o contato com o centro de saúde, para a gente buscar o agendamento dessa mulher, dessa puérpera nos nossos serviços, buscar uma visita domiciliar para esse neném, para essa gestante, enfim. A gente vem buscando essa qualificação dos nossos profissionais para a gente e da nossa rede de saúde materna e infantil. Neste momento, né, junho de 2017, nós estamos com 6 distritos sanitários efetivamente fazendo um trabalho importante de qualificação pré-natal baseado em evidências, com os profissionais médicos, enfermeiros e os profissionais mesmo da assistência, junto com as maternidades, no sentido da gente qualificar essa rede de atenção materno-infantil,
o nosso protocolo de pré-natal, a gente fez a atualização dele no final do ano passado, então está um protocolo atualizado, e a gente tem buscado fazer esse contato próximo da nossa rede no sentido da qualificação. Então, o fato é, assim, resumindo e passando a palavra, é que hoje nós precisamos buscar de uma forma conjunta, de uma forma parceira, de uma forma muito honesta, recursos para o custeio desse serviço, da abertura desse serviço no nosso município, né? Efetivamente, hoje a Secretaria, nós estamos fechando mês a mês com um déficit importante das nossas contas. Então, a abertura desse serviço e a abertura de outros serviços para nós hoje é realmente um desafio. O que a gente tem buscado, o que o secretário tem buscado com a equipe, com o governo, é realmente a manutenção e a qualificação mesmo dos nossos serviços e o efetivo custeio e abertura de novos serviços, mesmo tendo a clareza da importância que para nós é um desafio, para nós é um ponto importante a ser trabalhado do ponto de vista da sustentação financeira. Eu acho que, assim, em linhas gerais é isso, vereador, e aí eu vou ficar aberto ao debate, a gente vai conversando. Obrigada. Obrigado, Cassiana, pela exposição, pela fala, pela lenta perspectiva que se coloca aí nessa luta que já dura tanto tempo. Só queria deixar para você também, para o secretário, se eu formaria ele, nós estamos aí em discussão da LDO, Lei de Decisões Orçamentárias do município. Nós estamos apresentando na LDO todo o suprimento financeiro para a abertura da biologia. Então, não será por falta de recursos que será mantida, fechada essa maternidade. Então, nós estamos apresentando já, esperamos aprovar essa posição nossa. Lógico que, feita a estruturação da maternidade, há de se discutir a própria dinâmica do cotidiano, né? O custeio cotidiano. Que aí, acho que nós temos aí, a governo federal, o governo estadual, o próprio municipal, uma perspectiva de resolver o problema. Então, a parte de estruturação, que era um problema estrutural apresentado no período anterior, nós estamos apresentando na LDO e esperamos que a gente possa aprovar, com apoio, inclusive, da Secretaria Municipal de Saúde, para resolver definitivamente o problema de criar as condições para a entrada, né? E depois correr atrás do financiamento mais permanente da maternidade. Vou passar a palavra agora para Gabriela Faria, representando o coletivo. Antes de falar alguma coisa, a doutora Kézia, ela teve que ir na porta, mas teve que sair com o parto, e ela deixou um áudio com a posição dela. Gostaria de mostrar para vocês o áudio. Boa noite, meu nome é Kézia Tamara Vidagrú, eu sou médica obstetra, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde como referência técnica do Comitê de Óbitos Maternos, Fetais e Neonatais. E também trabalho no Instituto Nascer, sou diretora do Instituto Nascer, que é uma clínica de assistência ao parto e nascimento, uma clínica privada. Eu sou médica, eu me formei em Hospitais Clínicas da UFMG, fiz residência e mestrado lá também. E já trabalhei em várias maternidades públicas e também privadas de Belo Horizonte. E vou trabalhar no Comitê de Óbitos, na Comissão Perinatal, que é um setor que trabalha diretamente com as maternidades, com assistência à gravidez e ao parto. Eu tenho um entendimento que a abertura da maternidade Leonina é muito importante para a assistência ao parto no município de Belo Horizonte. Nós temos no nosso município um déficit de leitos obstétricos e isso prejudica a assistência. Nós precisamos aumentar a oferta de leitos obstétricos no SUS e a região norte e Venda Nova é um grande gargalo dessa assistência. As maternidades Risoleta Neves e Sofia Feldman, que prestam assistência nas regiões norte, nordeste e Venda Nova, têm um grande déficit de leitos. Por causa disso, mulheres acabam tendo uma assistência menos
respeitosas, quartos que deveriam ser suítes de parto para nascimento respeitoso, acabam se tornando como alojamento de conjunto de mães e bebês, alojamento de mulheres que já ganharam bebês. Para assistência respeitosa, uma mulher precisa de ter quarto individual para o nascimento. E a maternidade Leonor Leonina possui 5 quartos para o nascimento, dotados de tecnologia para alívio da dor no momento do parto, o que é imprescindível quando falamos de humanização do parto. As mulheres não devem ficar juntas na mesma sala ou em leitos separados por cortinas, que é o que chamamos de pré-parto, como vem acontecendo no município de Belo Horizonte. A RDC número 32 da Anvisa já preconiza que todas as mulheres tenham um quarto individual para o parto. E isso já foi construído há 6 anos atrás na maternidade Leonor Leonina. O que precisamos agora é dar continuidade à finalização dessa maternidade, a adaptação das estruturas que precisam ser adaptadas e começar o funcionamento. É maravilhoso conhecer a maternidade Leonor Leonina e ver como que as estruturas são perfeitas para assistência humanizada ao nascimento. O local também tem estrutura para a realização de cesarianas, e porque tem bloco cirúrgico, e para a realização de partos de maior risco. Então, a estrutura hoje da construção é uma estrutura que tem capacidade de receber uma maternidade completa. Maternidade que vai realizar um grande número de partos e proporcionar a muitas mulheres que teriam uma assistência ruim por questões de logísticas, questões de má ambiência em outras maternidades, de terem partos respeitosos, partos dignos e partos seguros. Precisamos acabar com essa ideia na nossa sociedade entre as mulheres de que parto é um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de medo. Parto é um momento de celebração. E para isso precisamos de estruturas como a da maternidade Leonor Leonina, que já está feita, já está pronta. Existe um relatório técnico, que está em posse de várias pessoas, tanto da política quanto da Secretaria de Saúde, mostrando a viabilidade dessa obra. Já fizemos várias visitas ao longo desses anos. Existe um grupo de trabalho que vem trabalhando na possibilidade de inauguração dessa maternidade. E como obstetra trabalha diretamente na assistência e também trabalha na coordenação do cuidado no município de Belo Horizonte, eu entendo que é completamente viável e completamente necessário que essa maternidade seja inaugurada. Muito obrigada, boa noite. Eu acho que ela falou muita coisa para complementar, não, né? Mas, no quesito dos gastos que foi dito pela senhora, em 2015 houve uma conversa com as pessoas, com todo o movimento, né? E a Comissão Perinatal apresentou uma alternativa para a gestão a possibilidade da abertura do primeiro pavimento com um prédio de CPM. Nós tínhamos o apoio, espero que a gente ainda tenha, da Rede Cegonha, e já era para desde 2015 isso estar funcionando. E nós não tivemos respaldo nenhuma resposta. Quando a senhora disse que o secretário de Saúde está aberto a conversas, eu, Gabriele Faria, tentei por diversas vezes contato com ele e não consegui. Tanto com ele quanto com o gabinete. Quando se fala desse assunto da abertura Leonina Leonor, eles não estão aptos a conversar. Não conosco, nos movimentos. Então, eu gostaria de ter uma data, um prazo do que seria feito. Como o Justo falou, já foi até protocolado o FDO. Eu escrevi também no FDO, fiz o meu, mandei. Procurei o gabinete para que eles fizessem também, e já foi protocolado. Nós temos meios de abrir, pelo menos de começar. Nós tínhamos o apoio da Rede Cegonha em 2015, espero que a gente ainda tenha. Nós convocamos a Esther, mas infelizmente ela não está no município, não pôde comparecer, que era um dos canais que passaram maiores informações para a gente. Mas quanto movimento
abre Leonina como representante do coletivo Vivas, como coordenadora de gestar, por ser uma mãe que sofreu violência obstétrica no hospital privado e foi para sua segunda gestação no hospital público esperando ter um bom atendimento e sofri violência obstétrica no hospital público, porque é o único humanizado que é o Sofia Feldman, e não tinha como chegar lá, pelo deslocamento, pela distância. Eu quero prazos, quero datas, quero sentar, quero conversar, para que a gente possa ter uma noção. Se rumores de que vai abrir a maternidade, que vai quebrar a maternidade, abrir um centro pediátrico, opa, então tem verba. Se Calil, nós temos o vídeo, falou em campanha que abriria a maternidade, seria a prioridade dele, por que a prioridade foi o Hospital do Barreiro? Sendo que naquela região possui 2 hospitais que não funcionam completamente. Se unificasse os 2 hospitais, teríamos um excelente hospital. Mas preferiram abrir um 3º hospital. Tem verba para contratar aquele hospital. Nós temos um hospital faltando apenas 30% para ser concluído, que é um elefante branco, que está sendo destruído pelo tempo, e nós não temos resposta, não temos respaldo. Muito bonito falar em campanha eleitoral, falar que estão abertos para conversar. Mas nós, mães, mulheres de movimento, seja a Leonina, seja o Nasce Leonino, que a gente conversa muito, a gente sabe que não estão. Porque essa primeira proposta apresentada não terá médicos. O problema é não ter médicos, coloque os médicos. Não haveria necessidade. Ainda com o respaldo do Risoleta, que fica a menos de 6 minutos de carro, ambulância muito mais rápida. Nós conseguiríamos abrir a maternidade de uma forma, não a maternidade completa, mas uma parte dela, que desafogaria o Sofia, que hoje é um dos nossos maiores problemas em quesito de estrutura, de verba, mas é a referência nacional que nós temos. Não é qualquer município, não é qualquer estado que tem uma referência dessa. A gente precisa salvar essa referência e, se possível, fazer uma nova chave dessa referência. Então, eu, enquanto coletivo, eu gostaria de ouvir de vocês prazos, datas, valores, o que vai ser feito, o que vai deixar de ser feito, para não acontecer o que acontece desde 2015. Nós vamos, e em 8 anos fechado. 30%. A verba do Hospital do Barreiro, que não era de urgência agora, já poderia estar no Abre, já poderia estar no Leonina Leonor há muito tempo. E essa maternidade salvando vidas. Precisamos de centros pediátricos hoje no SUS, a gente não tem pediatra nem no posto de saúde. Não abre um centro para colocar pediatra de onde? Não tem lógica. E eu queria muito ter ouvido isso do João. Queria muito, entendo você como representante, mas eu quero prazos. Porque eu sou mãe, eu trabalho no movimento na terra, eu vejo gestantes preocupadas se vão cair num hospital público que não é humanizado e vão sofrer uma violência obstétrica vai ficar pro resto da vida. E vejo Sofia sofrendo lá. Então, assim, eu acho que a Kézia falou a maioria das coisas que eu falei, o Gilson também. Eu só quero prazos, quero datas. Quando, como e onde. Só isso. Muito bem, obrigado, Mariana, pela fala. Vou trazer também um vídeo da também, que tem compromisso com essa atividade. Queria chamar para a mesa o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cláudio, companheiro de longa data, grande lutador pela saúde pública da nossa cidade. Tem feito a diferença no Conselho Municipal de Saúde. Luta árdua, né? Vou passar a palavra agora para a senhora Sibeli Vogt. Esse mesmo pronuncia Vogt? Luciano Meio. Não, meu nome é Sibeli Vogt, eu sou da idade alemã, não sou nem brasileira, mas faço 30 anos aqui no Brasil, sou enfermeira obstetra, doutora em saúde da mulher e da criança, pelo curso, e mais do que 20 anos trabalhando no Sofia. E militante dessa área, né, desde que eu tornei enfermeira obstetra lá no Sofia. Realmente não tem muita coisa para acrescentar, a Kézia colocou isso muito bem, e você também. Eu queria colocar que a gente está na Sofia. Então, eu vejo no dia a dia no Sofia que a gente recebe
assim, sempre mulheres de outros hospitais. Eu não sei se realmente os outros estão superlotados, mas a gente recebe, então deve estar superlotados, né? E todos os hospitais públicos, então está faltando leito, ou então uma coisa mal organizada. O que falta, que tenho certeza, é realmente leitos de qualidade, num modelo humanizado, num modelo que é baseado em evidências científicas, e realmente eu não vou falar que acaba com a violência obstétrica por uma questão de gênero, que é muito complicado, mas que pelo menos dá condições para as mulheres realmente poderem ter seus filhos com respeito. Eu sou mais ou menos, faz um tempo, né, que parei, mas foi. E, graças a Deus, uma maneira bem humanizada na minha casa por corrupção. Não foi nem falta de opção, porque eu morria de medo de entrar no hospital brasileiro. Eu recém chegar na Alemanha e eu falei que eu não vou. Né? E ganhei meus filhos em casa e eu, de chá, falou, hoje também não ia. A não ser o Sofia, eu não conhecia o Sofia na época, talvez poderia ter ido. Então, o que falta no município são leitos de qualidade nesse modelo, um modelo que respeita a mulher. E não assim, um modelo cheio de violência obstétrica, eu não vou falar, porque o sistema que é isso, né? Em modelos que está fora da lei, porque a gente tem a PEC 136, qual que você falou, desde 2008, e todos os hospitais públicos, né, que não seguem isso. A vigilância nunca fala nada, né, porque sempre fala que é difícil, né, de mudanças estruturais nos hospitais, que está difícil, então vai deixando assim mesmo. E isso é simplesmente errado. O argumento em termos de dinheiro é realmente poderoso, né? Falar que não tem dinheiro é muito poderoso, porque não tem muito o que falar. Mas eu não sei se a governo tem noção que tem dinheiro aí, só que poderia ter investido nisso, né? Mas às vezes tem outras formas. O Risoleta não foi um consórcio do Estado e a UFMG, por exemplo. Então, pode ser pensado, eu não conheço bem esses planos, mas poderia ser pensado numa questão nisso. Essas cidadinhas em volta de BH não assistem mais parto. Se querendo ou não, BH é uma metrópole, né? Ela é da região metropolitana e ela tem uma responsabilidade, sim. Vai ter que ter uma pactuação com secretários, né, com secretarias estadual, com certeza. Mas, assim, eu acho que a gente tem de lutar mais para a União poder ser aberta. Não é simplesmente já não tem dinheiro, não vão fazer. Acho que tem de estar na hora de avançar nesse sentido. E acho que é isso. Obrigado. O nome repetindo, a gente. Muito obrigado pela nossa presença, pela contribuição. Eu acho que, além das questões aparentes que se apresentam nesse debate, da necessidade objetiva de essa maternidade ser aberta, por expressão e vontade de uma parcela importante da sociedade que nós estamos representando, mas há uma parte dela que é invisível e que está presente permanentemente nessa disputa, que é o setor privado de maternidade, que disputa uma concepção de maternidade vinculada à cesariana, que é a indústria de parto que nós temos presente na sociedade ainda, né? E que faz essa disputa. Eu tenho clareza disso. Né? Há uma pressão muito forte em cima da secretaria, em cima da política pública de maternidade, na perspectiva de inviabilizar projetos dessa natureza que poderão e vão dar certo e entrarão em confronto, em conflito com aquilo que se estabelece como modelo, entre aspas, de nascimento da cidade. Então, a nossa luta não é uma luta só da disputa dos recursos, que é uma luta também. É uma parte da luta, talvez seja a menor. A maior luta nossa diz respeito aos projetos de maternidade privada vinculada às questões cesarianas, que acabam criando indústria no setor de saúde em nosso país, em Belo Horizonte diferente,
e isso acaba dificultando e adiando de forma permanente a abertura dessa maternidade. Então, acho que isso tem que estar colocado no horizonte para nós também, porque não é um problema só de vontade, de desejo. É uma luta política encarniçada que está por trás dessa disputa também. Então, ou a gente tem consciência disso, ou a gente vai ficar numa posição de simplesmente falta de vontade. Não é um problema só de natureza de vontade, é de natureza política. Por isso que nosso enfrentamento ele tem essa dimensão. Vou passar a palavra para Terezinha, companheira nossa aí, de longa data também, também nessa luta pela organização do parque na cidade. Terezinha. Boa noite a todas. E que os homens estejam contemplados, né? E parabenizar essa gestão aí do Gilson, que vem protagonizando e trazendo a nossa voz através desse mandato. É muito importante para nós, que estamos tomando os lugares de espaços públicos, que são espaços sindicais, espaços de luta, e que a gente sabe muito bem como é difícil estar nesse lugar. De que lugar eu venho? Primeiro, mulher, né, professora, atuando. Eu estou falando do lugar, para vocês saberem julgar quem é que está me respaldando aqui, porque essa conversa vai ser levada para elas. Do CVM, eu estou na vice-presidência do Conselho Municipal de Direito da Mulher. Nós estávamos sem presidente, ainda estamos, né? E essa pauta está sendo carregada lá nesse conselho. Muito potencializado pela questão da sociedade civil. Sociedade civil na frente. Nós tivemos essa ordenação de todos os governamentais e conselhos constitucionais. Então, eu acho que assim, a gente fica muito feliz quando está num espaço em que a sociedade civil está caminhando e está caminhando na direção completa. Feminista, não precisa nem dizer, né, gente? Isso parte do jeito que vocês conseguem da vida. Estou também na coordenação da rede de enfrentamento, da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. É uma rede que tratava, nos primeiros anos, muito da questão da violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Mas a gente, aos poucos, a gente conseguiu inserir outras pautas, e violências são muitas, né? Então, a Polícia lembra, né, que nós chamamos os conversas em rodas de bate-papo, num dos seminários, e foi espaço de luta. Eu cheguei na rede, temos que conversar sobre as outras violências. E aí produzimos mesas de rodas de conversa para outras violências que às vezes colocavam um destaque menor. E a gente acredita que violências são muitas, elas são gerais, e a gente tem que estar junto com todas, né? Porque são mulheres de vários lugares, com várias ações para serem protagonizadas, e a gente precisa potencializar, e ele é um grande poder sobre elas. E assim, eu tive 2 filhos, todos 2, de cesariana. Eu não sabia que podia escolher, não. Aliás, tem 2 anos, é o primeiro, vamos ver. Às vezes pode ser, às vezes pode ser. Você vai imbuída de uma coisa, não falei. Então, não sei também, eu vou chegar com essa falta. Eu estava no Conselho Estadual da Mulher, ele tomou posse esse ano, no dia 8 de março. Ele estava desativado, cerca de 2 anos, ele parou. Acabaram as pessoas, desmobilizou. Então, agora nós estamos chegando de novo, e com certeza essa pauta chega de novo. Essa importância desse debate aqui, eu acho que as pessoas que estão aqui sabem, nós estamos falando com militante dessa área. Acho que não cabe eu falar da importância disso, que já está no âmbito de cada um. Eu vou falar das coisas que, das pautas gerou desses lugares que eu ocupo. Nós fizemos, no ano passado, quando houve essa exoneração da parte governamental do Conselho Municipal de Direito da Mulher, e que a sociedade civil esteve muito presente, nós começamos a pensar no que a gente iria fazer. A questão do bem-vindo, a questão da mulher, a questão do parto humanizado, todas essas questões nós fizemos um documento para entregar para o CALU. Não tivemos sucesso nas primeiras investidas, mas a gente não desiste nunca. Então, quando foi no plano BH Metas e Resultados, eu até conversei com o Gilson, foram quantas reuniões que nós tentamos, né, e não conseguimos.
E aí, de repente, tanta insistência, abre-se a porta e a rede de enfrentamento chega para estar conversando com ele. Então, levamos 6 pontos, eu quero até passar para vocês os 6 pontos das nossas discussões. A carta é aberta, né? Então, primeiro conversamos muito com a Maíra e o Coletivo Vivas acrescentou essa última vez. Nós fizemos 5 pontos. Nós apresentamos 5 pontos, foi 1, 2, 3, foi sobre a monitorização da Coordenadoria Municipal da Mulher, a CONDI, que estava esvaziada, né, tinha sido exonerada, a reestruturação do Conselho Municipal, que estava sem essa sociedade governamental, depois sobre a manutenção do Bem-vinda. Então ele foi como ok em tudo, porque algumas coisas já foram encaminhadas realmente, né? É claro que não com aprofundamento que a gente quer, mas é o primeiro passo. A continuidade da participação do município de Belo Horizonte como ente participante do consórcio Mulheres Gerais, garantia da retomada do plano municipal dos direitos da mulher, que a gente precisa tomar conhecimento disso, por isso que eu falo, a gente que está lá nas entidades que trabalham isso, essa democracia da cidade, a gente precisa saber dos documentos que já tem pronto para ver se retoma isso, porque é uma discussão dessas mulheres dessa cidade. Há uma discussão que está ali que às vezes a gente não conhece o plano municipal de direito do município. Alguém que já viu falar dele, onde é que ele está, o que está contemplado, se essa prefeitura que está chegando agora, a prefeitura passada não contemplou tudo, de jeito nenhum, e essa agora está retomando quais foram os pensamentos dessas mulheres. E o último ponto foi apresentado pelo Coletivo Vivas, que foi essa questão da nossa pauta de luta aí. Eu quero ler o último ponto, porque está nas mãos do Calil, está nas mãos da Maíra, e foi o único ponto que teve algumas ressalvas que falou assim, ó, por exemplo, nós precisamos conversar com o segmento da saúde. Mas quando você fala de saúde, você fala com todas nós, mulheres. Então, acho que é importante a gente estar ali para ver o que foi dito lá. Nossa luta está focada também, esse é o ponto 6, a nossa pauta aqui. Nossa luta está focada também no firme propósito de constar no plano BH, metas e resultados, um posicionamento da atual administração da capital mineira no que diz respeito à abertura da maternidade leonina, que corre sérios riscos de se manter fechada ou de ter seu espaço ocupado para outra finalidade. São exatos 8 anos de espera e nós acreditamos na importância da sua abertura. A maternidade leonina Leonor Ribeiro, localizada na região de Venda Nova, espera suas portas serem abertas desde 2009. Com o financiamento de 2,2 milhões do Municipal de Saúde, a maternidade tem capacidade de atender 350 e óculos, faz falta, viu, gente? 350 partos por mês, sendo 32 leitos e 6 PPP. Todos companheiras, dobrando a atual estrutura do sistema público de saúde, focado na prática de assistência ao parto humanizado. Hoje, a maternidade encontra-se com 70% da sua obra concluída, podendo atender consultas de parto de baixo risco. Assinou essa carta aberta o Conselho Municipal que puxou, e aí eu parabenizo a sociedade civil, que somos nós que dizemos, não foi o governo, fomos nós, deu a saída, tivemos dificuldade de organizar, sim, mas organizamos, e eu apresentei para a rede de enfrentamento da violência. E aí você tem na rede que você tem, é mais amplo, aí você tem o Consórcio Mulheres Gerais, você tem o Conselho Nacional da Mulher, você tem a Subsecretaria de Política Pública, a SPM, você tem o Conselho Estadual, você tem a Casa, o Centro Isoleta, o Tribunal de Justiça, Promotoria da Justiça Especializada no Combate à Violência, Centro de Apoio. Então, as entidades que estão na rede são entidades que têm um vulto na cidade que potencializa todas as nossas ações. Aí você tem também o CAO, que é a Direitos Humanos, você tem o Núcleo de Defesa de Direito da Mulher, que é o NUDEM, você tem a Secretaria de Defesa Social de Mulheres SEPS, você tem a Polícia Militar com a questão do PVD, você tem a Polícia Civil especializada, as delegacias, e tem o Consórcio de Formação de Cidadania e Mulheres das Gerais. Então, aí nós temos, gente, uma quantidade de 30 entidades. Então, quando você faz essa mobilização, porque a luta da questão da saúde, da questão da mulher e a questão do parto humanizado não é uma luta localizada. Nós temos que fazer com que isso
para todos os cantos. É uma discussão que às vezes o conselho não acontecia. E se você não toma partido disso e não leva isso para essa discussão, você não mobiliza. Então, acho que agora a discussão é da cidade. E é em nome desse lugar, dessas entidades, que eu estou aqui falando nós também juntas. A gente cansa de se encontrar nos espaços e eu acho que é por aí que a gente vai. A gente, quando a Gabi fala da questão do dinheiro, vai ter que arrumar, porque as mulheres também, nós somos 52%, vai ter que arrumar. Vai ter que ter um jeito. Lá não pode ficar fechado. E tem um vídeo aí que depois eu vou mostrar, que é por aí que a gente vai começar. Aliás, nós já começamos. É isso. Com a força. Obrigado. Terezinha, companheira de larga, TT, companheira de larga luta, né, Terezinha, de muitos anos. E só registrando, são 45 entidades que assinam esse documento. Então, demonstrando que não é uma luta isolada, uma luta de organização isolada, uma luta um coletivo que envolve 45 entidades, que esse documento depois, quem quiser, como é que ele está no... Ele está no meu e-mail, mas qualquer um que queira, ele está aberto. Nós vamos deixar nossa página amanhã, quem quiser pegar, nós vamos deixar. Então, demonstra a força do movimento também, que não é uma coisa isolada de pessoas. O movimento tem expressão que envolve dezenas. Aqui são 45 entidades vinculadas à luta pela questão do direito da mulher. Vou passar a palavra agora ao nosso comandante aí do Conselho Municipal de Saúde, Eduardo Bruno, que tem feito um mandato irretocável, Bruno. Você tem assumido aquela luta nossa histórica em defesa do SUS. Parabéns aí pela belíssima conferência municipal realizada aqui na cidade, não só no debate, mas na luta pública também, né? nas mobilizações de luta pública também. Parabéns aí pelo seu mandato. Gente, só pedir desculpa pelo atraso, boa noite a todas e todos. A nossa companheira conselheira que viria se apresentar teve um problema pessoal, então saí de um compromisso outro para estar aqui hoje, já que isso é uma questão bastante importante para nós do Conselho Municipal de Saúde. Parabenizar o Gilson e a vocês, né, mulheres e lutadoras pela humanização do parto aqui na nossa cidade, que estão realizando esse encontro de hoje. Ele é bastante importante, né, um momento muito especial de discussão com a nossa secretaria e com a sociedade, aqui com o Gilson na Câmara, dessa questão. Eu queria trazer só duas notícias. Uma primeira, informar vocês que finalizamos agora há poucos dias, Gilson, as propostas, a sistematização das propostas aprovadas na Conferência Municipal de Saúde. A Conferência Municipal de Saúde envolveu 12 mil pessoas em Belo Horizonte, mais de 178 etapas preparatórias. A nossa Conferência Municipal teve cerca de 1.500 pessoas participantes. E a segunda proposta mais votada no eixo de atenção hospitalar do município foi a abertura da maternidade Olívia Leonor. Então, foi uma vitória das mulheres que lutam pela humanização do parto na cidade. Essa proposta ter sido tão bem votada, né, e tão bem querida pelos presentes na Conferência Municipal, e cá entre nós, inclusive, acima da abertura do Hospital Metropolitano. Ficou à frente do ponto de vista de votação, né, da própria abertura do Hospital Metropolitano. E essa proposta ela vem casada com essa discussão da atenção ao parto, à gestação, ao nascimento, ao puerpério e ao abortamento, com práticas de saúde baseadas em evidências, né? Muitas vezes a violência obstétrica, claro, né? A violência, sem dúvida, mas o cuidado obstétrico no nosso município ele ainda não é como a gente gostaria, ele não é baseado nas melhores evidências de práticas em saúde. E também a proposta vem junto com a ideia de garantir a presença das enfermeiras e enfermeiros obstetras, né, no cuidado, e também das doulas no momento do parto. Então, acho que foi uma grande vitória do movimento de humanização do parto da cidade. E dizer que Tassiana todos conhecem, né, uma técnica já da Secretaria Municipal de Saúde, e eu acho que a Tassiana, junto com nós, com a gente, que somos profissionais e lutadores do SUS da nossa cidade, lutadoras, a gente tem o dever de trabalhar com
novo governo, o Jackson em especial, para contextualizá-lo dessa luta política que existe no nosso município em relação à saúde. O Jackson ele vem do setor privado, é médico, né, que tem tradição nessa área, então, naturalmente, ele tem relações pessoais que circulam nesse campo da medicina mais, digamos, privada e mais centrada no trabalho do médico, como é o sistema suplementar de saúde. Então, nós temos uma responsabilidade, Tassiano, de formar o Jackson, sensibilizá-lo da importância dessas questões que são caras do movimento de luta e da construção do SUS no nosso município. Então, a sua tarefa é árdua. A gente tem a impressão que esse é um dos pontos que precisa ser melhor esclarecido por Jackson, com o Gilson também, na medida que tiver oportunidade. Gilson, é importante pautar isso com o Jackson, né? Sei que você já tem feito isso, para que ele realmente se convença da centralidade que existe hoje da abertura da maternidade do Leonor. Falando até como profissional, como futuro pai, né? Meu companheiro está grávida, está quase nascendo, está quase 41 semanas. Por mais que a gente se esforce para fazer com que o Odilon, com que a Santa Casa, eles se sensibilizem para as práticas humanizadas, certamente existem limites desses serviços que já estão estruturados e já tem uma lógica de funcionamento de anos, muito engessada, e muito focado na figura do médico e nessas práticas autoritárias que a gente conhece. Então, a abertura da maternidade do Leonor é estratégica para criar, primeiro, uma opção a mais para as mulheres poderem parir de forma humanizada, e segundo, mostrar que existe alternativa. Então, politicamente é fundamental garantir a abertura da maternidade do Leonor, e o controle social da cidade referendou essa necessidade através dessa conferência com a participação tão grande da população. É isso que eu queria trazer para o debate de hoje, e vamos escutar então todos vocês, todas, e a Tassiana, de modo especial. Bruno, só uma pergunta. A decisão da conferência registrada no segundo ponto da abertura. Qual poder, além do poder político, o poder material, qual que é a consequência disso que a gente pode explorar no sentido, se ainda estiver algum tipo de empecilho à abertura da maternidade? Só para... A conferência ela é prevista na Lei 8142, que é uma lei federal, mas a conferência ela não é deliberativa. Ela em relação à política de saúde do município. Ela aponta as diretrizes para o Plano Municipal de Saúde. O Jackson, agora, de posse dessas propostas, ele tem a obrigação de construir o Plano Municipal de Saúde, essas são as diretrizes, e apresentar ao Conselho. O Conselho é deliberativo. Então, se no momento da discussão do Plano Municipal de Saúde o Conselho se posicionar, não queremos a abertura da maternidade do Leonor, pelo menos formalmente, o Jackson ele vai ter que acatar a deliberação do plenário do Conselho. Caso o secretário... Qual o prazo disso? A discussão do Plano Municipal de Saúde vai se dar nesses próximos 2 meses. Caso o Jackson não acate a deliberação do Conselho, isso vira um problema judicial, né? Com intervenção do Ministério Público, para que o Conselho seja respeitado, né? Mas é claro que a gente não quer chegar nesse nível de embate. Acho que o esforço nosso tem que ser no sentido do convencimento mesmo, né? Do nosso secretário, do prefeito Calil, da necessidade da abertura da deliberação. Muito bem, então abre outra frente de batalha, outra perspectiva importante. Bom, vamos passar agora às companheiras que queiram usar a palavra. Vamos estabelecer uns 3, 4 minutos aí para a gente poder voltar para a mesa. Queria convidar a Poli do Amaral, ela do Nasce Leonina, esquista, parte do município. Poli, grande companheira, 5 anos, 6 anos no Sindicato de Professores, de uma parceria nós fizemos. O ISTA lá, todo mês é apresentado o trabalho de diálogo, de consulta, de informações para as mães e pais. É uma companheira de longa data de parceria, uma lutadora também pela causa. Com a palavra, Poli. Sou a Poli, sou uma das coordenadoras do ISTA, né, que faz os encontros para gestantes gratuitos. E o Simpro sempre foi parceiro nosso, a gente realiza os encontros lá na primeira quinta-feira do mês. Além disso, também sou membro da Parte do Princípio, que é uma rede de mulheres que atua em todo o Brasil para levar as informações para que as mulheres possam, né, ter melhores condições para decidir sobre o seu parto, sua maternagem, sua vida.
Também sou todos esses movimentos juntos há 2 anos, né? Numa reunião aqui na Câmara Municipal, que o Gilson que convocou, se reuniram para formar o movimento Nasce Leonina. Então, também sou, né, do Nasce Leonina, por causa da confluência de todos os movimentos da cidade de mulheres, outros mandatos também legislativos da Câmara Estadual, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, ações profissionais, né, a BENF, representantes de hospitais, como Sofia Feldman. Então, é uma grande rede que a gente começou a mobilizar em 2015. Tem uma apresentação da Comissão Perinatal, que todos os eventos que a gente vai, essa apresentação ela é feita mostrando a situação, né, da cidade em relação à saúde perinatal. E aí, sempre no final desse slide, tem uma foto da Leonina, que é essa foto, né, que a gente acabou adotando no movimento, que é daquele quarto rosa com a banheira, e como uma estratégia assim, para consolidar, né, o que Belo Horizonte precisa para continuar na frente, né, nas políticas públicas voltadas para as mulheres. BH sempre foi referência, né, principalmente por causa do Sofia Feldman. A Rede Cegonha foi inaugurada aqui em Belo Horizonte por causa disso. Então, assim, a gente não pode voltar atrás, né? A gente não pode dar nem um passo atrás. A gente precisa consolidar mesmo essa abertura da Leonina, porque lá, além de ser um lugar que a gente tem toda a possibilidade de ter uma assistência digna, né, centrada na mulher e com as boas práticas que pressupõem um atendimento por enfermeiras obstetras com autonomia para fazer assistência, coisa que a gente ainda precisa consolidar em outras maternidades. Muitas delas têm enfermeiras obstetras, mas as enfermeiras obstetras não trabalham com autonomia. Então, assim, está comprovado por N estudos científicos que esse modelo é um modelo que vai trazer as boas para melhorar nossos indicadores. Né? No ano passado, a mortalidade materna em BH aumentou. Então, isso é preocupante. Né? A gente é um dos poucos lugares que estava com o índice abaixo do objetivo do milênio. E agora a gente voltou a crescer. Então, assim, essa justificativa de que não precisamos de mais leitos obstétricos, ela não é real, porque tudo bem, pode até ser que em números quantitativos a gente tenha um número de leitos, mas esses leitos que a gente tem, eles não são adequados. E lá na Leonina, né, são 6 quartos com banheira, atendendo todos os requisitos. Além de ser um espaço novo, né, como o Bruno falou, isso é fundamental, né, que um novo serviço já nascer com essa nova proposta, com esse outro paradigma, porque as más práticas, infelizmente, elas estão enraizadas nos outros serviços que a gente tem. E a Leonina ela pode ser um espaço assim, de formação incrível, né, para as enfermeiras obstetras residentes, inclusive os médicos, né, passarem por lá fazendo residência para ter contato com esse paradigma, que é o que a gente precisa, é o que a gente quer, é o que está mais que comprovado, que é o mais eficaz, o mais eficiente e até o de menor custo, porque esse problema também é dinheiro, né? A gente vai investir numa atenção melhor agora para economizar depois, muito porque a gente
fez. Deixa eu ler aqui o finalzinho, né? Ele foi feito na gestão passada do Márcio Lacerda. Ele elenca várias resoluções, né? A RDC da Anvisa, portarias, Constituição Federal. É uma recomendação bem bacana que ele fez na gestão passada, né? A Promotoria de Saúde, o doutor Nélio. E no final, ele fala assim: recomenda-se ao secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, que na época era o Fabiano, né, a efetiva implantação de centro de parto normal na maternidade Leonina Leonor, com apresentação de cronograma para o início das atividades e utilização de todo o seu potencial assistencial para o exercício de 2016. Solicito a Vossa Senhoria o encaminhamento dessa promotoria de justiça no prazo de 30 dias de informações quanto à medida administrativa recomendada. Então, assim, foi feita essa recomendação, a gestão passada não retornou nesse prazo de 30 dias. Nessa nova gestão já foi feita uma nova recomendação, acredito. Eu desconheço que tenha havido também resposta. Então, assim, agora o próximo passo, né, vai ser o Ministério Público judicializar o município. Porque como que pode gastar mais de 2 milhões de reais numa obra que está parada há mais de 8 anos, não está atendendo a população e a gente não tem nenhum retorno concreto sobre isso, sobre prazo, né? Isso que a Gabriela falou é fundamental e é o que o procurador pede nessa recomendação. Que seja apresentado um cronograma. Então, assim, não tem alternativa. Nasce Leonina ou nasce Leonina. A gente não pode abrir mão disso de forma alguma. Quanto ao custeio, né, outra coisa assim, que eu espero mesmo, né, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente sabe que tem esse entrave orçamentário, né, que se tudo der certo, a gente vai trabalhar muito para isso também, enquanto movimento social, pressionando, né, para a formulação da LDO, do PPAG e da LOA, para que isso seja contemplado, mas além disso, tem a possibilidade de financiamento pela Rede Cegonha. Então, assim, eu quero ver a Secretaria empenhada nisso. Assim, eu quero ser convencida de que se existe realmente algum empecilho, não é a Secretaria que está colocando empecilho, a Secretaria está fazendo tudo, está buscando soluções, está buscando formas de financiamento, de repente um consórcio, né, dos municípios próximos da região norte, porque vai ser um serviço que não vai atender só o município de Belo Horizonte, mas outros municípios de Minas. Então, assim, a gente precisa se debruçar mesmo em cima disso para procurar essas alternativas de financiamento. E é isso, acho que eu falei tudo. Obrigada, gente. Obrigado, Poli. Agora, Clara. Só lembrando, viu, Poli, que essa questão de financiamento é uma decisão política. Você pega o Hospital do Barreiro, ele foi feito uma parceria público-privada, onde a transferência de recursos do município e de outras partes, por exemplo, do Telenubes, por exemplo, do projeto de saneamento da cidade, de milhões de reais, e que o hospital financia o setor privado 100%, com apenas 10% de financiamento do hospital. Uma decisão política do governo anterior. A mesma decisão que levou ele a abrir um hospital com apenas 10% de capacidade de atendimento por uma decisão política, foi a mesma decisão política que inviabilizou a abertura do hospital Leonina Leonor. Ou seja, as coisas são feitas a partir de decisões políticas. Por isso que nós precisamos pressionar, porque se a gente não pressiona, a lógica do mercado, porque quem está ganhando lá é o consórcio que é conduzido pelo Odebrecht no Hospital do Barreiro, acaba tendo prioridade em detrimento da sociedade como um todo. Então, essa é a nossa luta e essa é a nossa vontade de mudar, né, as alternativas orçamentárias, que tem muito a ver com a disputa política na cidade de Belo Horizonte. A palavra, Clara. Oi, gente. Hoje eu sou a Clara, para quem não conhece, sou ativista do PAP, desde que engravidei, tem 7 anos, e eu sou muito nervosa. E tem bastante tempo já que eu estou envolvida nisso. Inclusive, na
Horizonte, inclusive. E a gente tem uma taxa de ocupação, na última que a gente teve no relatório, é de 28 a cada 100 mil. E o recomendado é de 20 a cada 100 mil. A mortalidade infantil também está acima do que é preconizado pelo OMS, de 10,3 a cada mil para 6 a cada mil. São dois indicadores importantes, muito importantes. Especialmente porque eu venho do movimento de mulheres. E para nós, cada mulher conta, cada episiotomia conta, cada violência obstétrica conta. Porque essas práticas alteram a vida de famílias inteiras, de mulheres inteiras. São questões psicológicas muito fortes. Então, quando fala-se que não existe déficit de leito obstétrico em Belo Horizonte, não existe sim. Existe uma má assistência, existe uma falta de qualificação que a gente precisa resolver. Porque tem pessoas que têm vida sexual suína pro resto da vida. Isso a gente vê o tempo inteiro na mídia. Uma em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica e a gente consegue evitar. São marcas que a mulher carrega para a vida inteira e que são muito profundas psicologicamente e que a gente consegue evitar com o leonino. Tem a taxa média de ocupação de 2015 no relatório também. A taxa recomendada é de 83%. E aí a gente tem a taxa do odilon sendo de 106%, do risolete de 98,5%, do odete 97,8% e do sulfite 79,4%. Existe uma lei também que as pessoas, as mães não podem peregrinar entre as maternidades. Mas também existe a indicação da maternidade de referência. Muitas pessoas vão, por exemplo, para o Sofia, e a gente sabe, né, que tem momentos que lá realmente fica muito cheio, tem menina nascendo no pré-parto, e é uma sala que, apesar, né, de dar conta, é separado por cortininha. Você escuta a mulher do seu lado em trabalho de parto, sentindo dor, isso é muito inadequado. E não é o que é o recomendado, ela é TC36 da Anvisa, né? Isso é importante. A gente não conseguiu também atingir um nível satisfatório de cesarianas em Belo Horizonte. Muito por causa dessa atenção, né? Que a gente sabe, eu vou te falar aqui também, que já é um modelo de atenção muito focado no médico. E a gente conseguiria criar um modelo muito novo com o Leonina, que a gente ia ter presença atuante dos enfermeiros obstétricos, que a gente não consegue implementar em todos os serviços de Belo Horizonte. É um serviço parecido com o que existe no Sofia, que é referência. Então, a gente ia conseguir diminuir o índice de violência obstétrica, diminuir o índice de cesariana, diminuir a ocupação desses hospitais que está acima do indicado, o cuidado perinatal ia ser muito melhor e ia baixar o custo. Inclusive, é uma coisa que eu queria entender. O custo para manter o risoleta aberto, pelo que eu entendi, assim, mais ou menos, eu acho que é maior do que o custo para transferir a maternidade do risoleta para a Leonina. E aí uma coisa que eu fico pensando assim, se um acordo, se tinha um projeto, transferisse a maternidade do risoleta para o Leonino Leonor, seria uma coisa provisória e que a gestão não topou, como isso funciona? Isso foi acordado com a cidade? Isso foi acordado com a comissão pré-natal? Porque eu não tive tempo de checar, mas se não me engano, eu já li isso. E no regulamento da comissão pré-natal é uma participação, né? Não é você faz o que você quiser. Se eu não faço o que o meu chefe me manda, eu sou mandada embora. Inclusive, eu fui mandada embora do meu último emprego por causa disso. E como assim, o gestor, né, que eu não tenho contato, né, não sei quem é, do risoleta, decide que ele não vai bancar não vai bancar o acordo que foi feito com a sociedade, com Comissão Pré-natal, são várias entidades reunidas, e isso não é discutido, né? Não é obrigado a fazer nada. Vai ficar mais barato, vai melhorar a assistência da cidade, vai melhorar os índices, inclusive para indicadores da cidade inteira.
movimentos, todo mundo só sabe que não quer. Não entendo muito bem. E aí eu queria saber também que no GT, no relatório, ela não lembro se tem direitinho quais são os gastos totais com o Leonina, de como é que foi esse consórcio. Teve uma obra de uma reforma que parou e chegou a pagar isso, não chegou. Eu queria, né, levantar quanto do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que já foi investido nisso, para a gente poder até fazer uma pressão com a sociedade, né? Que é dinheiro público. Então, atualizar os dados do relatório que já está pronto, que foi feito com várias pessoas, teve visita, a gente foi lá, sabe? Já é um trabalho que está em desenvolvimento e continuar dando sequência, porque lá tem a opção de colocar a Leonina enquanto maternidade, tem a opção de colocar a Leonina enquanto casa de parto hospitalar, tem verba, tem como a gente conversar, né? Igual a Polly comentou, tem como a gente conversar com as cidades do vetor norte, que está só crescendo. O vetor norte está cada vez maior. E a gente está recebendo, a gente tem repasse do Estado, mas a gente pode fazer uma pactuação com esses municípios para, né, atender bem. E a gente pode usar essa maternidade ou essa casa de parto. Né? Hoje eu estava com a Bem em reunião, você falou que tem esse medo, né, de não ter o médico, a gente pode colocar o médico. A lei da Rede Segura, né, que regulamenta as casas de parto, a portaria, ela tem que ser 20 minutos de distância do hospital de referência. Quem já foi em Venda Nova sabe que fica 4 minutos, é muito perto. Tem uma UPA embaixo, tem transporte 24 horas por dia, 7 dias na semana, atende todos os requisitos. Então, como que, né? Se existe a lei, você não vai fazer porque tem medo? A lei já garante isso. Então, vamos desenvolver isso, né? Falar sobre Leonina essencial e Claro, acho que essa questão que a Clara coloca é importante também de, como se diz, trazer os dados para a qualidade desse, né? Não só os dados relativos às questões que envolvem a maternidade na cidade, mas também as questões dos gastos e custos feitos por essa maternidade, porque também manter essa estrutura fechada ela tem muito custo no início, né? Então, nós falamos de 2.700, 2.500, mas depois de 8 anos, isso é muito mais do que isso. Né? Não só do ponto de vista do recurso que foi gasto, que está ali enterrado nesse lugar, mas também o potencial que teve e que não está sendo explorado. Então, isso também deve ser colocado como custo, que acaba se refletindo também lá na ponta. Então, é preciso, né, adimensionar ou redimensionar aquilo que foi gasto e continua sendo gasto, sem necessidade de ser operacionalizado pelo poder público. A última pessoa escrita, a companheira antiga, professora também, e diretora do Simpla, Juliana, hoje uma obstetra referência aí na Universidade Federal de Minas Gerais e nessa luta pela maternidade. Obrigado, Juliana, pela sua presença. Boa noite, gente. Então, a trajetória de luta é longa, né? E agora eu realmente estou enquanto enfermeira obstetra, e aí desse lugar que eu quero falar. Também faço parte da Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas, mas primeiro eu quero falar como uma simples enfermeira que vivencia todos os dias a maternidade superlotada. Trabalho no Hospital das Clínicas e a realidade hoje no Brasil é que nós estamos em crise e as pessoas estão deixando de pagar seus planos de saúde. E a maternidade está, assim, ficando lotada, super lotada. Não é só o Sofia que fica lotada. As mulheres estão ganhando seus bebês, estão ficando nas cadeiras, não camas, não leitos, no pós-parto, com sangramento. Então, a situação, ela está ficando crítica. Eu fico pensando o que os gestores de Belo Horizonte estão esperando acontecer para que entenda a necessidade de se abrir um novo espaço. Essa é a minha preocupação. Quando você vai à Santa Casa, ela também está super lotada. Quando você vai ao Hospital das Clínicas, está super lotado.
Você vai no Odilon, vai estar superlotado. E aí, nós temos uma maternidade pronta, não dá para entrar na minha cabeça, assim, qual que é a dificuldade da Secretaria de Saúde decidir politicamente a necessidade disso acontecer. Porque eu concordo que questão financeira se resolve. Porque quando atende a mulher, vai vir sim o dinheiro lá na tabela do SUS, vai vir. E a gente sabe que o parto normal, quanto menos se gasta, quanto menos coisa se faz com a mulher, menos se gasta. E aí o pacote vem completo. Né? Então, decidir politicamente pela abertura, porque é uma decisão política, e a partir dessa decisão se planejar, se estruturar. Que isso seja, como foi dito, o prazo ele pode ser curto, médio e longo, mas que ele seja dado, que ele seja vislumbrado uma perspectiva dessa abertura, porque assim, não dá para acreditar que a Secretaria de Saúde tenha coragem de dizer que não vai abrir um espaço que está pronto e que foi custeado com dinheiro público. Obrigado, Juliana. Nós vamos voltar para... Você quer falar? Vamos. Deixa eu só falar um negócio que eu estava falando aqui. Nós vamos voltar para a mesa. Mas porque ela falou das mulheres sentadas na cadeira, que nós temos fotos da menina com marcas empilhadas. Um absurdo isso. Fazer uma colocação rápida, que eu acho que todos falaram bem, né, das questões da mas eu não mais na linha do que o Jesus já falou, né, essa questão de como é esse projeto político, e agora eu acho que a gente tem que também ter consciência que tem uma colocação que é a questão dessa divisão que a gente tem dentro da mentalidade do que é o corpo médico. A gente tem um pool muito forte de médicos que passam muitas vezes pela questão financeira, mas também pela própria questão formativa do médico, que não tem essa sensibilidade e compreensão do que é o parto humanizado. Por mais que a gente tenha evidências científicas, como a enfermeira colega, que eu não vou repetir o nome, colocou, por mais que a gente tenha evidências científicas que mostrem a importância do parto humanizado, como o parto normal estatisticamente é mais seguro e é a primeira via na maioria dos casos. Claro que existe uma porcentagem de partos que tem que ser cesárea. Então, quando a gente fala dessa questão de política, de por que a coisa está travada, eu acredito que não é muito porque a gente tem, dentro da Secretaria, um corpo de médicos que não tem essa compreensão e sensibilidade para o que vem a ser o parto humanizado. Então, eu acho que a gente tem que conseguir chegar neles, trazer os médicos para essa luta, fazer que eles entendam que quando a gente fala de parto humanizado, a gente está baseando isso, a gente está em medicina baseada em evidência, que é o que o médico gosta, de medicina baseada em evidência, e com base nessa medicina baseada em evidência, abrir o Leonina para dar essa via, para melhorar a qualidade do parto para a mulher. Porque lá fora, quando você fala, eu tive meu primeiro filho lá fora, o Brasil assusta. O Brasil é o país do mundo com o maior índice cesariano. Lá, qualquer ginecologista, a primeira pergunta que te faz, no Brasil, como que o índice de cesariana pode ser tão alto naquele país? Assusta. E isso faz parte da nossa cultura. E faz muito parte da cultura dos próprios médicos. Então, eu acho que para a gente poder fazer com que eles entendam que a gente tem que investir na Leonina, investir no Sofia Félix. Não digo que o Hospital do Barreiro não seja importante, não digo que pensar na pediatria não seja importante, mas que entenda que também a bandeira de primeira ordem, pensar no parto humanizado, a partir do momento que a gente conseguir sensibilizar e mostrar a importância disso também como um projeto de primeira ordem da cidade. Obrigado, Maria. Nós vamos retornar para a mesa. Só dois recados. O primeiro, existe uma pressão muito grande em relação à questão da crise que o nosso país vive. A Agência Nacional de Saúde, recentemente, uma semana atrás, 2 semanas, informa que 1 milhão de pessoas deixaram seus planos privados nos últimos 6 meses. Isso diz respeito a uma pressão muito forte no sistema de saúde, que é talvez uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, numa luta política que já dura aí algumas décadas, né? E que há uma situação pelo atual governo de tentar destruir esse sistema. A emenda 95, que estabelece
a questão do custeio da saúde e educação nos próximos 20 anos para a saúde pública brasileira, educação pública, demonstra a falta de compromisso com as políticas públicas e o total compromisso com o mercado financeiro e transferência de recursos para a chamada cena financeira. Então, é uma luta política que pressiona. Não pressiona todos, né? Todas as áreas da medicina, vamos dizer assim, mas só para a gente deixar claro que é o seguinte: Belo Horizonte, e todos nós sabemos aqui, virou referência nacional na questão do parto humanizado. Por uma experiência que começa na comunidade, olha que coisa interessante, né? Não começa nem pelo poder público e sequer pelo poder privado. É pela comunidade, uma comunidade pobre, né? Na região norte da cidade, Baitubi, talvez dos mais pobres da cidade, e se transforma a partir de uma decisão política, de engajamento político de médicos, enfermeiros, comunitários, etc., numa referência nacional e internacional. E agora nós temos a oportunidade política, e isso nós temos que convencer o secretário e o prefeito de Calil, de não só transformar essa referência, mas consolidar essa referência. Como diz a Juliana, nós temos aqui pelo menos 3 ações feitas na Belo Horizonte, na perspectiva também de consolidar essa referência nacional. Então, para além da necessidade, que elas são objetivos nas áreas, mas para além das necessidades, há a possibilidade de se estabelecer e consolidar um projeto de cidade do parto humanizado. E o prefeito poderia, a partir dessa decisão, transformar isso num programa, ou de uma bandeira política que não teve sensibilidade no governo anterior, ele poderia fazer. Eu, se eu fosse prefeito, eu já tinha feito isso no meu primeiro dia de governo. Espero que vocês da secretaria, o secretário e o próprio Alexandre Calil tenha não só a sensibilidade, porque é desrespeito, mas que tenha dimensão política do ato que ele pode praticar e da repercussão disso no mandato dele, na história da cidade, na história política dele. Então, acho que essa é a dimensão que nós estamos discutindo aqui nessa audiência aqui. Queria deixar aqui à disposição de quem quiser falar ainda, ter alguma coisa a acrescentar, para poder a gente ir caminhando para o encerramento, e aqui algumas 2 ou 3 conclusões para a gente poder encaminhar nessa audiência pública. Bem rapidinho, assim, eu acho que todas as questões colocadas são super pertinentes, né? Essa questão do Gabriel traz, né, a primeira fala assim, traz a questão do prazo, da necessidade do diálogo e da necessidade de conversar, né, com o secretário, do acesso ao secretário. Eu acho que, né, vou levar isso, até quero depois pegar os dados dela, assim, hoje, se não me engano, a primeira agenda da manhã foi com a ABENFO, não foi com a Associação Brasileira, a Associação das Enfermeiras. Então, assim, é possível, sim, a gente sentar com ele, a gente conversar, a gente trazer para ele, mostrar para ele essa importância. Então, assim, ele está aberto ao diálogo, eu acho que isso tem que ser pontuado e dizer que, eu acho que conversando mesmo, mostrando para ele essa importância e também reconhecendo que a questão do dinheiro é importante. Assim, a falta do dinheiro se resolve com dinheiro. Então, assim, como que nós vamos nos unir para pensar estratégias para a gente trabalhar? Como foi sugerido aqui um consórcio, né? Então, assim, eu acho que é possível a gente pensar essa questão. E aí, Paulo, assim, a gente, né, você traz essa necessidade da gente levar essa conversa para a secretaria, a gente tem levado essa conversa para a secretaria e a gente vai continuar levando nesse sentido da gente avançar na questão da abertura. Vocês trouxeram uma coisa que eu acho importantíssima, e não tenho dúvida disso, sim, os leitos significam muito mais que a parte numérica, né? Significa a qualidade desses leitos. E realmente o relatório, e aí a Clara traz pontos importantíssimos no relatório, eu acho que precisa sim ser atualizado, né? Os dados são de 2015, somente o Odilon Vélez que chegou a 100% de capacidade, todas as outras maternidades ficaram entre 79, 80, né? Acima realmente do que é o limite, mas não chegaram a 100%. Mas o que isso significa do ponto de vista da qualidade? Né? O numérico, o quantitativo é importante, mas o qualitativo é muito importante. Que cuidado é esse que a gente está ofertando para as nossas mulheres? Né? Então, acho que essa reflexão tem que ser feita, sim, do ponto de vista da qualidade da nossa assistência. Não tenho a menor dúvida. Eu com certeza vou levar toda essa nossa conversa para o Dr. Jacques.
está muito aberto para a gente trabalhar e para a gente avançar nesse diálogo. E deixo assim, a abertura mesmo para a gente estar conversando, vereador, assim, né? O legislativo atuamos, o controle social junto, os movimentos sociais, para a gente avançar e a gente pensar juntos uma ou duas ou três estratégias do ponto de vista do recurso, do custeio e como que a gente vai garantir o funcionamento da maternidade, né, numa situação de abertura, né, porque o investimento para a abertura, né, é um investimento para o custeio, o custeio realmente é o que mais difícil, que a gente tem que buscar direito, porque não tem fim, né. Mas eu quero agradecer de uma vez, vereador, pela oportunidade, pelo convite, dizer que a Secretaria Municipal de Saúde está sempre aberta para comparecer a essa casa, para a gente discutir de uma forma ampliada os problemas de saúde e os desafios que nós temos para enfrentar, muitos, que são muitos ainda, né, na nossa saúde. Obrigada. Obrigado, Marciano. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Só falar que foi assim, eu cheguei aqui na mesa, nem sabia que era da mesa, mas foi muito bom participar disso aqui e há 20 anos que a gente tenta, né, de modificar esse modelo assistencial, né, mais ou menos eu considero mais ou menos os anos 98, tudo que a gente está nessa luta. E não é fácil, né? Eu acho que até o PH é um lugar até privilegiado, quando a gente vê os outros, às vezes nas outras cidades, nós precisamos de continuar mesmo. E o Paulo falou que mudar estruturas velhas, né, seja assim, locais, né, assim, prédios, né, como também a mentalidade é muito mais difícil. O Leonor assim como o Risoleta também foi uma experiência boa, porque já nasceu daquele jeito. A Sofia nasceu já com outro modelo assistencial. Então, é mais fácil, vai dar certo. O Risoleta já também nasceu dentro dessa filosofia, né, humanizada. Então, eu acho que é uma coisa que precisa, a sociedade precisa, nossas mulheres precisam de uma assistência diferenciada, e nós temos uma oportunidade aqui em BH, que não deve ser já com dinheiro público gasto, então tem de dar um jeito. Tem de dar um jeito para continuar. Né? Mais alguém? Bom, então as decisões assim, que nós poderíamos, com base no debate, nós temos feito um relatório dessa reunião, as várias propostas, encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde e marcar uma reunião com o secretário. Eu tive lá há 2 meses atrás, ficamos direitos dessa audiência e retornar uma reunião com o secretário. Nós podemos convocar, depois que quiser participar dessa reunião, nós faremos esse contato já a partir da semana e vamos lá expor ao secretário as questões que envolvem as questões debatidas aqui, encaminhadas por essa audiência pública. Segunda questão, Pedro, eu acho que nós podemos fazer uma integração da Câmara Municipal com o Conselho, certo? Já que foi tiradas as diretrizes, agora deverá ser incorporado nos próximos 2 meses, e se isso não vier, nós temos que fazer uma pressão, né, no sentido de garantir a decisão da Conferência Municipal de Saúde que seja plenamente executada. Então, nós vamos conversar, Conselho e Câmara, pela sociedade civil, no sentido de criar sinergia e força, com o objetivo de viabilizar a abertura desta maternidade. Terceira questão, que eu acho importante também a gente sinalizar aqui, eu já disse no início, nós apresentamos já para a LDO, Lei de Notícias Orçamentárias, que já está finalizando aqui na Câmara, a apresentação de emenda no orçamento para poder dar estrutura material. Que dizia, o problema para abrir precisa de ter obras, né, aquela questão de parte de rouparia, conforme eles, né, então, nós fizemos um levantamento, nós estamos apresentando na LDO o recurso necessário para a abertura. Agora, o custeio,
É outra questão que nós temos que fazer, que o custeio é permanente, né? É diário. Nós temos que recorrer à cegonha, ao Estado, à região metropolitana, o consórcio metropolitano, recursos diretos do orçamento, do fundo municipal. Então, nós vamos ter que correr atrás da estrutura para saber, inclusive, qual é o custo, porque sequer nós temos um custo. Eu acho que, inclusive, uma boa providência da Secretaria, acho que poderia levar isso como orientação, é que pudesse fazer um custo aproximadamente diário ou mensal. Eu não sei como é que é feito esse processo. É possível fazer isso para que a gente tenha... Hã? Pois é. Não, mas a Secretaria apresentar como referência para que a gente possa, inclusive, abrir um debate em relação a isso. Então, a gente ter a condição de fazer isso. Então, essa questão. E, por último, aí para o Conselho, para o movimento, na última audiência, nós soltamos aqui o Cássio Domina e tem outras discussões, etc. Eu acho que nós vimos nesse debate aqui hoje, como símbolo político dessa decisão, dessa orientação, é que nós estamos aqui lançando um movimento, Pedral, BH, Capital Nacional do Parque Urbanizado. Eu acho que isso tem que ser uma referência e o prefeito, se quiser incorporar essa luta, transformar essa abertura dessa maternidade na Capital Nacional do Parque Urbanizado. Nós vamos lançar essa campanha também com o objetivo de pressionar politicamente o governo para que ele possa entender a dimensão colocada por esse debate. Tá certo? Então, essa é uma campanha que nós vamos soltar a partir da audiência pública de hoje, que pode ser incorporada por todo o movimento para a gente poder consolidar objetivos de forma mais clara, não só na abertura da Leonor, mas também na discussão em torno de outras maternidades que poderão também incorporar esse conceito, mesmo tendo já pré-estabelecido formas de encaminhar os processos, mas que podem, com certeza, ser alterados a partir de decisões também políticas. Então, essa é a nossa missão. BH, Capital Nacional do Parque Urbanizado. Certo? Queria agradecer a presença, participação, e que isso possa encaminhar essa luta de forma vigorosa e consolidar o Leonor e outras experiências da luta política. Muito obrigado e boa noite para todos vocês. Às 21h10, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado.